Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre projeção astral. É, é muito comum as pessoas procurarem por curiosidade canais, acompanharem alguns de uma maneira mais crédula e outros nem tanto, ou acho que por mera curiosidade, ou mesmo para criar uma oposição, isso é muito comum no ser humano. E o meu objetivo, né, em compartilhar, esses vídeos, inclusive gratuitamente, é para ampliar a consciência no ser humano. A gente chegou no século XXI e no século passado, vamos dizer assim, até a década de 80, início da década de 90, havia um desenvolvimento sim dessas possibilidades, né, tentando ampliar a consciência, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei se em outras capitais, mas como eu morei praticamente 50 e poucos anos no Rio de Janeiro, acho que 52, alguma coisa assim, eu tive acesso, né, todo o meu processo aconteceu no Rio. Claro que ele começou sem estudo, de uma maneira natural. Ora, se ocorre com você um fenômeno de uma maneira natural, que você não força, você vai se considerar doente por quê, né? Num primeiro momento poderia até ser, mas a partir do momento em que você começa a ver que existem outras pessoas que fazem isso. Então você encontra um livro aqui, outro livro ali, um relato, né, algumas pessoas descrevendo experiências semelhantes. Aí você fala: "Espera aí, então não é uma doença e é um fenômeno". Então quando a pessoa fala assim: "Não existe, você não sai do corpo", eu considero assim, ou a pessoa está muito arraigada numa crença e teme, né, desconstruir aquele castelinho, ou a pessoa que não acredita em nada e que também não deveria nem estar discutindo esse tipo de coisa, deveria estar procurando a sua turma, que é o pessoal cético, materialista, e curtir a vida, né. Então, deve se interessar, né, ou deveria, né, se interessar por esse tipo de assunto, quem já saiu, né, quer esclarecimento, quem já saiu e quer trocar experiência, ou quem tem vontade de sair, porque já tem uma abertura na consciência para experimentar. Tipo, posso experimentar um passeio numa montanha-russa imensa para ver qual é a sensação, posso experimentar uma noite de ayahuasca, posso experimentar uma saída em astral. O que que é isso? Eu estou vivendo as minhas possibilidades, enquanto ser humano aqui nessa terra, para experimentar uma realidade física e até brincar com essa realidade física nesse sentido, desde que não me prejudique e não prejudique ninguém à minha volta, né, a brincadeira também tem seus limites, né, a liberdade. Então, eh, a partir do momento, né, quando criança, pois é, um fenômeno de criança, criança imaginou, meio difícil imaginar as coisas que eu vi, né. Se você está no berço, sai do berço, né, criança que eu falo 2 anos e meio, nem isso, 2 anos e alguma coisa, depois de 4 para 5 anos, então, começa a se repetir algumas coisas, você começa a ficar assim: "Opa", conversa com um, conversa com outro, escuta outro, não é tão comum, mas há alguma coisa. Então você vai pesquisando, o que você vai pesquisando, veja, a pesquisa leva à observação maior e a possibilidade de repetir. Isso é científico, tá.
Então, assim, quando a ciência se escandaliza e você vai ver nos meios, que estão por aí, né, até mesmo na inteligência artificial, que insiste, né, ela é um modelo altamente controlado, né, que insiste em dar conselhos, e isso não é científico, procure, coisas científicas. Me diz para que uma inteligência artificial, que seria um modelo de linguagem que varre o conteúdo da internet, para te responder objetivamente, né, uma pergunta objetiva que você fez, para que ela dá conselho, eu só posso deduzir que o dedinho das pessoas que programaram esse modelo de linguagem já colocaram suas tendências, suas visões de mundo, para que ela sempre induza a pessoa que pergunta a um contexto oficial do sistema, que eu canso de bater nos vídeos de religião e espiritualidade, e que algumas pessoas criticam, achando que o vídeo de religião e espiritualidade tem raiva, tem revolta. E ainda que tivesse uma revolta ou uma indignação, é minha, eu darei conta, né. Da mesma maneira que a pessoa, né, que critica que eu sou revoltosa, que eu deveria ver como se eu estivesse fazendo curso para santa, como se sair do corpo fosse santidade, ou uma espiritualidade no sentido de santidade. Quer dizer, a pessoa que criticou está cheia de preconceitos, né, e pressupostos absurdos, anacrônicos até. A gente está no século XXI, com informação, e de repente a pessoa está lá presa em conceitos do século XIX, nem do século XX. Eu, pelo menos, sou da geração que chamam baby boom, né, que já rompeu com um monte de coisa, justamente para quê? Para ampliar a consciência, para a gente ver o fenômeno. Então não cabe dizer isto ou aquilo, ou: "Ai, você criticou o papa". Que tem a ver isso com tudo que eu estou falando? Eu critiquei, não, eu denotei. Denotar é dizer algo que realmente aconteceu e eu tive a minha opinião. E este também é um ponto crucial dos meus vídeos. Experimente, estude, se informe para formar a sua opinião e não uma opinião de papagaio. Que a maioria fica: "Ah, mas a Bíblia é isso, mas o Papa aquilo, ou mais o sistema isso, ou mesmo a religião aquilo outro". Então a pessoa está querendo, né, um apoio confortável do sistema. Olha, fique, sabe, você não precisa concordar comigo, né, não precisa, sabe, se descabelar nem ficar com raiva. Pega e vai lá ver um vídeo da sua turma. Né, tem um monte por aí. Nós temos não sei quantos canais aí no YouTube para agradar a gregos, troianos e espartanos, tá. Que os espartanos são os piores que andam por aí. Então, nessa experiência, né, é experiência, veja, experiência é diferente de estudo. Eu tenho estudo, né, li bastante coisa, o que era espiritual, o que não era espiritual, o que era espírita, o que não era espírita, as as proibições do sistema monoteísta, né, que é o que regula aí toda a ciência, cultura, tudo, né, é por esse monoteísmo que a gente tem, né, de mais de 1000 anos. Então a gente tem que romper com isso, né, senão a gente vai patinhar no mesmo lugar e vai ser, né, bucha de canhão, né, vai ficar o tempo todo no mesmo lugar, não vai haver uma ampliação da sua própria consciência, da sua própria experiência, aqui e agora, né. E se nós temos já um desenvolvimento maior tecnológico, toda tecnologia, ela deve servir ao homem, ela foi criada pelo homem para servir ao homem, não para servir à máquina, nem para não servir coisa nenhuma. Agora é claro que uma fatia dessa sociedade vai usar para servir a eles, para controlar a massa. Aí, assim, se você se coloca numa parte da massa,
se sente bem, né, no pertencimento da massa, tudo bem. E quando eu falo isso, não é ironia, gente, eu tô falando realmente. As pessoas deveriam já se colocar nos seus lugares. E quando eu não quero mais esse lugar, eu procuro alguma informação para começar a ampliar e sair do meu lugar. Eu estou no Brasil, se eu quero ir para a Alemanha, eu começo a me informar como é ir para a Alemanha, o que que eu vou encontrar lá, como que é o sistema de governo, como que é a sociedade, entende? Eu já não estou mais satisfeita aqui e estou querendo ir para lá, exemplo, né? Ou qualquer outro lugar. Então é a mesma coisa, eu estou dentro de uma caixinha, essa caixinha não me responde, eu estou sentindo um vazio, estou me sentindo, eh, que estou marcando tempo aqui, não estou fazendo nada, não estou crescendo. Há uma angústia do vazio da existência, claro que tem. Quando você vive a existência pela existência, você se droga. Seja droga de maratonar série, seja droga de comer chocolate ou açúcar, seja droga lista, droga ilícita, porque você está no vazio da existência. A existência não foi feita para você ficar olhando para ela e só usufruindo daquele pouquinho. Você precisa ampliar. E uma das formas de se ampliar, além do conhecimento, né, é a experiência. É a leitura, o estudo e a experiência. Então, o que que é experimentar? Experimentar uma realidade fora do corpo. Então, no início do meu processo, primeiro começou de uma maneira natural, não muito controlada. Uma vez saía, outra hora não saía, não sabia nem o que era isso. Depois eu comecei, né, com alguns contatos de literatura, um cursinho aqui, outro ali. Eu fui no Instituto Brasileiro de Estudos Paranormais, lá no Rio. Fizemos testes, mas eu não consegui controlar o processo, né, houve uma pequena projeção. Elas me fizeram outros testes lá, achei interessante, mas era uma coisa, assim, que não era normal, né, paranormal. Não gosto desse termo, né, que para mim fica parecendo que é uma coisa fora da realidade e da normalidade. Então, o que eu venho trazer também é um ponto de vista que isso é normal, pode ser extraordinário, mas não paranormal ou anormal. Hum? Não é uma doença que se tome remédio, né. Eu tenho facilidade, depois de muito tempo sair sim, controlar até certo ponto. Controlar onde que eu falo? Fora do corpo, né, não aqui. A saída, você não precisa ter controle. São as propostas de vivência e de experiência que modificam, o espaço-tempo onde você se projeta. E sim, um ponto que eu quero trazer aqui bem claro, né, toda a experiência objetiva de projeção astral vai ter, pelo menos 50%, o filtro do seu sistema de crenças. Muito embora pessoas com crenças, do sistema monoteísta possam não ter tido nenhuma experiência ou nenhuma visão daquilo que esperariam encontrar a igreja, Jesus Cristo, São Francisco, um anjo, São Miguel, porque veja, São Miguel é uma denominação muito popular e que a igreja, manteve, né, porque arcanjo ou anjo não é santo, tá. Tem uma definição de santo lá pela igreja. Quando foi que São Miguel existiu aqui? Quando foi que São Gabriel existiu aqui? Então, tem muita manipulação, gente. Enquanto a gente não for limpando, 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 e pensando com a sua própria cabeça, não chega a lugar nenhum, né. Como dizia minha avó: "Você não chegará a netos".
Então você tem que ir adiante. O que que é santo na igreja? Todos nós somos, então. Todos nós temos uma experiência espiritual. Todos nós tivemos uma ou duas epifanias. Não tem quem se tranca também para isso. E parabéns. Quer viver pela matéria? Parabéns. Só que todas as pessoas que eu encontrei que vivem pela matéria, só a existência, ganhar dinheiro, dormir tipo homem coelho, também não é feliz porque não é coelho, né? Então, não são pessoas realizadas, não são pessoas saudáveis completamente. Ora, se eu vivo pelo corpo, eu deveria cuidar do corpo, né? Cuidar dele bonitinho, direitinho, e não precisar de artifícios, porque toda droga é um artifício, né? Todo aquele que se droga, seja licitamente ou ilicitamente, está lançando mão de um artefato externo para provocar uma outra coisa internamente, ainda que seja no corpo físico ou mesmo em outras instâncias no seu próprio corpo. E a projeção astral, você não precisa nada. Por isso, não defendo que as pessoas vá fazer lá a experiência da ayahuasca para isso. A ayahuasca é uma medicina, né, da floresta, trazida por indígenas, para limpeza, gente. Para limpar. É um purgante perigoso até. Nós temos outros purgantes aí em, à venda, né? Um chá de sene, né? Faz um chá de sene forte para você ver se você não vai limpar tudo, né? Ah, chás, né? De sopas, né? Caldos que fazem uma limpeza geral, jejum, água. Agora, quando você toma a ayahuasca, né? Você já vai com um componente a mais. E tem que ter muita confiança, porque hoje, para você tomar uma ayahuasca, né? Que é feita de uma raiz e de um cipó, você tem que ter garantia que não tem outra coisa ali dentro. E você vai me desculpar pela quantidade de ayahuasca que se produz hoje, as experiências de todo fim de semana tem, no Brasil todo, e não é uma nem duas, em cada cidade tem um monte, quase todo o Brasil mesmo. Tá? Você vai numa cidadezinha que você, 13 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem sempre um rezozinho lá que está comprando uma ayahuasca. Da onde, gente? Aonde se produz tudo isso, né? Daqui a pouco estão desmatando tudo, matando todas as rainhas e os jacubes da vida, né? Que são as plantas componentes da ayahuasca. E é claro que existem outras, outras substâncias, às vezes para provocar, porque tem que falar, ah, essa semana foi forte, aquela outra semana foi fraquinho. Muda o componente, né, do que você está bebendo, né? E se o índio lá, o vendedor, não tem ayahuasca suficiente, um cogumelo entra, né, gente? Uma água, um cogumelo, então, para ficar mais forte, mais fraco. Mas ela provoca uma limpeza, é boa para quem está até intoxicado de drogas até ilícitas, e limpa bastante, mas tem que tomar cuidado pelos efeitos que ela causa. Na saída do corpo, não tem com efeitos colaterais. O único efeito colateral é a tua consciência que se amplia. Então, eu jogo muito as coisas baseada na aposta de Pascal, gente. Blaise Pascal, matemático. Ele gostava de apostas, ele inclusive era um jogador inveterado. E, e apostar que existe, que pode, é mais produtivo matematicamente falando do que dizer não antecipadamente, entende? Então, assim, eu posso sair do corpo? É melhor você apostar que sim, porque você tem a vantagem, pelo menos 50% de chance de sair e ter aquela experiência. Agora, se eu digo assim, não, isso não ocorre. Tem uma visão que é, isto não ocorre. E aí já fechou tudo.
100% para trás, não vou sair. Ou se eu digo assim: eu gostaria, mas a igreja disse isso, o padre, o pastor, o papa, não sei o quê". Aí você está se deixando controlar e limitar por um sistema que bota você dentro de uma caixa e você aceita, né, agora ficar só "não gostaria" não dá. Aí tem gente que fala assim: "Mas eu gosto, eu quero Cristina, eu não estou conseguindo sair". Espera aí, você quer, né, sair do corpo, mas tem um paradigma dentro de você. Você está indo um pouco com receio, com medo. De quê? Talvez de morrer, porque você, absorveu totalmente a ideia de que fora do corpo só morto, só espírito lá, né. Até porque, eh, no início até do espiritismo aqui no Brasil, antes de virar uma religião e tal, 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 os estudos, eles se comunicavam. O objetivo era a manifestação do espírito ou do ser ou da entidade que fosse para a pessoa. Então todos os estudos na Europa, né, não foram feitos só por Kardec, tinham vários outros, né, o que chegou aqui foi o Kardec, porque era mais adequado à nossa ideologia aqui, mais, sabe, um pouco mais cristã, por isso que tem Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos não saindo um pouco do padrãozinho, mas outros estudos se fizeram na Europa, com outros, né, cientistas ou ou filósofos, né, investigando esse fenômeno, porque parece que na época, né, começou a pulular esses fenômenos, como aparição de fantasma, eles chamam de fantasma, né, aparições de fantasma, né, fenômenos que não se explicavam, né, mesinhas girantes, né, aquele joguinho da tábua ogiva, mesa girante, né, que é a parte que gira, né. Comunicações, muitas, estou ouvindo vozes, estou vendo, e interessante, né, que justamente, esse final do século XIX culmina também com o estudo da psicologia, porque tinha a filosofia da mente, e esse estudo, né, que deu-se o nome depois de psicologia, ou seja, estudo da psique, alguns estudaram para ver o fenômeno e ampliar a consciência, e outros, como Freud, por exemplo, né, que acaba por, descrever para, normatizar, no sentido de isto é normal, isso é patológico. Então ele começou a estudar as patologias, começou a se interessar mais, porque é mais interessante, né, porque normal é uma um modelo só, isso aqui é normal. E a patologia, né, ou os fenômenos, né, que ele considerou patológicos, são muito mais variados, né, não era uma coisa só que acontecia. E aí ele começou a fazer seus estudos, suas, analogias, porque analogia para mim não tem nenhum fundamento científico. É apenas um ponto de apoio para você tentar entender alguma coisa através de um arquétipo, de algum, né, de alguma história que alguém no passado já tenha mencionado e que se assemelha àquilo que você está descrevendo, mas não é igual, né. Uma coisa é o mito de Édipo, que inclusive tem mais de uma versão, né, e outra coisa é dizer que o cara tem um complexo de Édipo, né, a distância é, assim, gigante, mas o povo engole, né, vai sendo absorvido, no início foi criticado, depois foi absorvido, e aí quando entra na caixa, toda teoria, quando entra na caixa, ela já entra filtrada. Quando digo caixa, esse modelo romano-judaico-cristão, né, que a própria ciência se vale disso. Parece que está fora, mas é uma briguinha dentro do sistema, né. Então eu aceito, eu brigo primeiro, digo que não, daqui a pouco eu aceito. Por quê?
quando eu aceito, né, quando, né, Galileu foi condenado, quando ele aceita a teoria dele, é porque eu já filtrei. Então muita coisa que ele escreveu, fica fora. E o a massa, né, a maioria das pessoas, elas têm preguiça. A preguiça acho que é uma natureza mesmo do ser humano, não do ser humano enquanto ser, mas da condição material nossa, da inércia da matéria. Aí a gente fica com preguiça de ler, preguiça de pesquisar, se contenta com o que um professor fala, com o que um sistema fala. Hoje a gente se contenta com o que a mídia fala. Ah, deu na televisão. Ah, CNN falou. Aquilo é científico, não é BBC. Ó, a gente se coloca esses grandes, né, canais como os melhores, né? Aquela ideia de que se é grande é bom, se todo mundo vê é bom. Então são associações de falácia, claro, né. Uma pessoa bonita é honesta e não fala mentira, hum, né. Mas tem gente, tem estudos sobre isso, né, inclusive manipulação com esse estudo. Então, esse estudo de espírito ou espiritualista, que começou no final do século XIX, já tinha os fenômenos fora do comum, mas isso estava mais abafado, mas tinha mais o fenômeno dessa outra realidade, vamos dizer assim, né, que é próxima à nossa, se comunicar. Então, eram os fantasmas, as casas, os fenômenos, as mesas que davam resposta. E veja, quando você usa um artifício desse, vamos dizer, uma mesa, para dar resposta, você não está vendo quem está dando resposta. Pode ser um espírito que sabe, pode ser um espírito que não sabe nada, só quer se comunicar, viu um canal, uma oportunidade, vou brincar. Sim, vou brincar, não estou vivo, mas vou usar os vivos, vou rir, vou me divertir, porque todo mundo pensa que todo mundo só se diverte aqui, né. Mas lá do outro lado tem muita diversão. É a mesma coisa, gente, só que sem essa realidade física, sem essa unidade carbônica, sem essa consistência, essa caixa. Ah, isso aqui é uma caixa até quando você não extrapola ela, porque mesmo aqui eu posso ter muitas experiências, ainda que eu nem saia do corpo, né. Eu posso, dentro do corpo, ver mais, eu posso, dentro do corpo, ouvir mais, eu já falei sobre isso, eu dei até um exercício aqui, mas as pessoas fazem uma semana, 2, mas daí escuta outro vídeo e já não vai fazer, sabe, tem que ter uma proposta. Vou fazer aquele exercício até conseguir algo. E o que você vai conseguir? Ampliar pelo menos o seu sentido, que não é físico, os seus sentidos não são físicos, são traduzidos pelo seu cérebro, mas eles não são físicos. Se eu começar a ver, começar a ver o que não está materialmente posto, eu já estou vendo a partir, né, dos olhos físicos, traduzido pelo meu cérebro, algo que está além dessa realidade. E como é que eu sei disso? Porque o outro está do meu lado e não está vendo, você está vendo? Não, não estou. Vamos considerar um ponto aí, honestidade, verdade, sinceridade, né. Também para ficar enganando um monte de gente, porque charlatão tem fora e dentro do sistema. Então, essa realidade, né, ela pode ser percebida através, né, da sua unidade carbônica, se você for muito apegadinho a ela, mas você pode sair, e tem os exercícios para sair. Mas já a ampliação já dá uma mexida nessa, vamos dizer, nessa energia, né, energia eu já falei que é um nomezinho também dificilzinho da gente encaixar tudo, né. Então vamos dizer que é essa parte extrafísica, né, o energético extrafísica, e que tanto você mexe com ela e exercita, e tem outros exercícios também, que é da meditação. O que que é meditação? Qual a principal meditação
para eu energizar o meu corpo extrafísico, para poder me projetar. Meditação transcendental inicial, respiração, né? Ponta do nariz ou aqui nessa ponta também, né? Você eleva para cima, é até mais fácil. Eu respiro e presto atenção na minha respiração, conto e fico só ali, na presença. Ocorre algo em que você sai. Existe também o alinhamento energético. O que que é alinhamento energético? É também uma presença, é prestar atenção em algo simples, né? Para cessar ruídos cerebrais, então eu começo a concentrar a mente neste centro, e assim vai. São exercícios que a gente usa como artifício para estar presente, potencializar o estar presente e assim poder me projetar. Eu posso fazer esse exercício e devo fazer até se eu quero sair, tá? Veja, não é uma ordem para quem não acredita e não quer. Por favor, vai ver outro vídeo e aqui é o canal do pessoal que está com vontade, que quer sair, que quer experimentar. Não se trata de acreditar, se trata de experimentar, de ter uma visão fora da caixa, né? Tipo, século XXI. Muita gente acredita em um monte de ETs e naves, também não estou dizendo que não existe, tá, por favor? Questão que não é uma crença. Isso tem que ser visto e constatado. Se eu não vejo, porque se é um outro ser que está em outro planeta, ele tem que vir fisicamente aqui para mim, né? Então, se eu não vejo, então não é. Mas numa realidade extrafísica, eu posso criar essa realidade para mim. Beleza. Então, aqui é para você experimentar que você pode, ainda vivo, bonitinho aqui, sair dessa unidade, né, carbônica, dessa caixinha, para experimentar uma realidade extrafísica sem uso de drogas, tá? Detalhe, sem uso de drogas. Cristina, e se eu estiver tomando remédio? Aí eu acho que complica um pouco. Por quê? Se a pessoa toma um remédio, e a maioria, né, de noite ou durante o dia, toma remédio, um ansiolítico, remédios que fecham alguns contatos, né, porque você não cura com esse remédio, você inibe, você mexe com a química cerebral, então ela não está pura, e você precisa desse dessa pureza que eu falo, né, sem drogas, para você realmente experimentar com certeza e consistência. Porque senão você vai ficar: "Ah, eu, né, eu estava drogado. Ah, eu tomei um, sei lá, um LSD, eu fumei uma maconha e saí do corpo". Então, fica como traduzida como um efeito alucinógeno ou provocado por algum tipo de droga, né. E o que eu e vários defendem é que você não precisa de nada disso e simplesmente que você pode sair. Aí você tem certeza que é da natureza humana poder sair do corpo. E que nós temos uma visão de vida, existência e ser humano muito tendenciosa e controlada. A gente tem que ampliar isso. O que é vida? Vida é só aqui, né? Existência é isso aqui, e eu não posso ter consciência de outros planos, planos por enquanto, tá? Não vou falar de multiversos, né? Porque eu tenho um universo, né? Físico, que eu olho lá pelos telescópios da vida, acompanho, né? Hubble, James Webb, olha quanta estrela, quanta galáxia, né? Bem, bem grandinho, né? Então, quando eu vejo tudo isso, ainda estou no plano físico vendo aqui, que não é alucinação coletiva, tá? Então, eu tenho que definir melhor existência, vida,
né, o que que é vida, tipo de vida, e poder e saber o que que sou eu, né. Eu sou esse corpo? Se eu sou esse corpo, o que se projeta, né, sem alucinação, sem droga? O que se projeta? E o que percebe outros seres completamente diferentes de mim? E essa foi uma discussão que eu já levantei em grupos, né, pessoas dizer: "É sua imaginação, você é o centro, você está projetando essas pessoas". Eu falei: "Olha só, vamos partir de um ponto, o dia que eu for projetar outras pessoas para interagir comigo, fora do corpo ou no corpo, eu vou projetar pessoas mais interessantes, tá". O que que eu chamo de pessoas interessantes? Pessoas que não perturbam, pessoas que não discutem comigo. Não que no bom sentido, aquelas discussões bestas, idiotas de provocação, né, no estilo schopenhaueriano que todo mundo usa hoje, que é, aquelas 38 teses do Schopenhauer de a arte de ter razão sem ter razão, que xinga, que abala o oponente. Eu não vou projetar umas pessoas dessas. E quando você sai do corpo, você sai para uma realidade extrafísica. E se você sai sem filtro, né, porque você já desconstruiu, 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 a sua tendência é ver mais ou menos o que existe de acordo com o quê? Com o que você coloca na cabeça. Gente, eu sem saber uma série de coisas que eu sei hoje, primeira coisa que eu falava: "Quero ir para a biblioteca, quero ir para o museu", canso de dizer isso para vocês, de verdade, quero viajar. Quem não quer sair do corpo para viajar? Numa Paris, sem pagar avião, imposto, nada. E por que não? Poder, em tese, pode. Por que não vou? Uhum. Porque existem leis, não tem lei aqui? Aqui a lei não diz que você tem que comprar, que você tem que passar pelo raio-x, que você não pode carregar, não sei o quê. Tem um monte de lei, né? E cada vez mais leis, né, regrinhas, leis. No plano extrafísico, idem, em qualquer nível. Se é natural ou se é o ser humano que cria, aqui eu sei que é o ser humano, né, a gente sabe, né. Fora daqui a gente fica, isso foi criado por quem? Quem controla, não controla? Tem algum lugar que não haja lei? Acho que não, porque é uma espécie de regulamento, né, não, regulamentação de como as coisas funcionam, né, seria isso. Então a lua não sai do lugar, porque não sai do lugar, né, então tem uma força, porque existe a lei como força, né, como potência, e a lei que é escrita, né. São 2 coisas diferentes, né, por isso que eu gosto de chamar de princípio. Princípio, porque já foi colocado desde o início, funciona e acabou. E lei não. A lei, ela sofre alterações, principalmente aqui, né, principalmente. Embora a gente viva sob uma parte dogmática, né, e o dogma é uma lei que se impõe, ou uma regra que se impõe, sem discussão, né. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de sair do corpo, já com estudo, eu visava algo. Claro que eu já não tinha, eh, a crença, porque eu já tinha questionado tanto, já tinha tido tanta briga, tanta discussão. Que tipo de discussão? Lógica. Eu sempre tive um pensar lógico, tem que funcionar, tem que ser lógico. Quando começa com um negócio de mistério e dogma, não funcionava para mim. Fora que, por natureza ou não minha, eu tinha um sentido apurado para coerência. Então eu via incoerências no tal livro, que regula e que está subrepticiamente até em toda a ciência, está ali em toda a filosofia e ciência, né, está muito
determinando um paradigma. Então desconstruir esse paradigma, principalmente o religioso, que eu acho que a religião é uma coisa individual, não tinha nem que ter um paradigma desse imposto. Se você colocar a ética, num lugar ética mesmo, filosófica, né, do ser, vai funcionar melhor do que um monte de crenças e rituais e práticas antiquadas, né, que não respondem à vida, não te dão conteúdo. E se te desse conteúdo, você saía de um ritual desse, bem. E se você sair bem, foi não pelo ritual, foi por outra coisa que você fez, ou que acessou. Então, é esse o ponto. Então, a vida, a existência pura em si, ela vai ser vazia, essas caixas são vazias, são cheias de procedimentos, né, e são 3 grandes sistemas, e cada um desses sistemas tem N divisões, um pouco de discussão, de briguinha, eu acho que é Deus, eu acho que não é Deus, às vezes tem 3 pessoas, não tem 3 pessoas, tem 2 pessoas, né, tem língua, não tem língua, a língua é de fogo, não é de fogo, sabe, discussõezinhas desse tipo, né, mais tradicional, menos tradicional, mais modernoso, vamos nos adaptar, mas não sai do paradigma. Então, a experiência fora do corpo, primeira coisa, eu não sou o corpo. Eu não preciso totalmente do corpo para estar vivo, perceber a realidade, ainda que outra realidade, mas eu vejo também a realidade física, aí que é. Eu não vou ver só a realidade extrafísica. No primeiro momento, se você sair dentro desse, passo a passo, né, que eu falo, eu saio e vejo o corpo. É aquela coisa que tem, que eles chamam de EQM, que eu já nem gosto mais desse termo de EQM, porque seria quase morte, parece que todo mundo quase morreu e não é bem assim, tá. E voltou, até porque tem gente que diz que houve a oportunidade na EQM de não voltar, deram escolha e eu até brinquei, a mim nunca me deram, se tivessem dado talvez eu tivesse ficado, e aí tem gente que maldosamente vem dizer, maldosamente, vem me dizer que: "É, então você está devendo, tem que fazer alguma coisa aqui", como se a maioria tivesse ido e você não saberia. Das pessoas que tiveram EQM, que aceitaram o tal: "Pode ir", como é que você vai saber? Será que todas as pessoas que faleceram em hospital, né, de descuidos médicos ou mesmo de impactos, né, de remédio, as que tiveram uma EQM e escolheram: "Ah, eu quero ir", como é que você vai saber disso? Que burrice, né. Então, assim, EQM é um fenômeno, um nome que se constituiu, porque a pessoa ficou, eh, sob aquela condição tão impactante, porque tem EQM de acidente também, né, gente. Bateu a cabeça, saiu. Foi atropelado, saiu, né, nem sempre é dentro do hospital. Mas esse termo foi cunhado dentro de hospital, né, por médico, porque ele coletava as experiências de quase morte, porque o paciente vinha voltando: "Ah, eu vi isso", aí o cara falou: Espera aí, tem coisa que o cara não podia ter visto, não podia ter ouvido". Então veja, se ele viu e ouviu, e um médico, né, pode constatar que aquilo é verídico, é porque fora do corpo, você ainda acessa também esta realidade. Então esta realidade física não é uma construção digital, né, ela está aí dada, manifesta em matéria, está aí. Fora do corpo você vai vê-la e vê-la diferente, mas tem um dado bem interessante, o espaço se amplia, continua sendo espaço, mas o tempo muda muito. Então você pode sair no mesmo espaço, né, físico,
uma vez e vê-lo nesse momento presente, como eu já contei algumas experiências. Posso vê-lo no passado e posso vê-lo no futuro, com o mesmo tipo de saída. Quando que isso ocorre, né? Como? Olha, eu não posso dizer para vocês que eu tenho 100% de certeza de que todas as saídas que ocorreram comigo, eu pensei antes: "Ah, vou querer fazer isso". Que eu me lembre, a maior parte, ah, das experiências não foram subjetivas, foram fora do corpo induzidas. Alguns podem dizer: "Mas poderia estar no seu inconsciente". É, poderia, como pergunta, como curiosidade, só que algumas foram tão bestas, que eu acho algumas bestas e outras desagradáveis, que eu não acredito que estivesse no meu inconsciente naquele momento, porque eu sempre fiz muita prática de meditação, de alinhamento, então você meio que zera, né, e ilumina muita coisa. Então, assim, quando eu fui para as bibliotecas, eram questões, isso eu me lembro bem. Eu queria saber, o que lia Dom Pedro, eu queria saber quais eram os livros, eh, de Fernando Pessoa que influenciou algumas obras, questões que eu estava querendo, né, resolver na minha tese. Então essas, vamos dizer, preocupações ou ou motivações me empurraram para bibliotecas. Outras nem tanto. Veja, quando eu fiquei 5 dias projetada fora do corpo, eu nem fazia ideia. Bom, eu gostava de estudar, você pode dizer: "Você gosta de estudar, foi parar numa escola". E aí, assim, você precisa de ter escola? Não, essa escola é construída, mas não é construída só por mim. Ela é uma construção de um coletivo que também anseia por um saber fora do corpo, ou continuar, ou isso já é comum também, gente, e a gente pensa que não é, só estuda aqui. O sistema vai dizer: "Não, só estuda aqui", porque ele cobra, né, a maior parte, né. Mas se você pode estudar fora do corpo e não tem custo, é bom você sair para estudar, né. Então aquela escola, né, que eu digo, ali eu vi, não foram ensinamentos espirituais, né, essas coisas que o pessoal fica imaginando. Isso tudo tá dentro de um contexto, não há separação. A separação está aqui. Se eu vou para a escola, eu só estudo isso. Eu vou para a igreja, estudo aquilo. Na verdade, nem estudo, né? Só tenho a cabeça bem feita lá. Então, esse estudo, ele deu conta, né? Na época eu estava me direcionando para o lado biomédico, ele deu conta de conhecimentos de DNA, de funcionamento bioquímico, funcionamento do corpo, da natureza. Eu vi muita coisa nesse sentido. Algumas que foram corroboradas logo depois, que eu só recordava, isso eu já vi, já vi, já vi, já vi, quando estava estudando, né, tanto é que eu tinha um desempenho muito bom nessas áreas. E a área mais, vamos dizer, que talvez você não acesse, ou eu pelo menos no momento não acessei, era a área mais subjetiva daqui, que é a área de leis, é mais daqui, né, essas leis, e interpretações de texto, narrativas, né. Porque as narrativas, elas são muito pessoais e de momento e de épocas, e algumas até coletivas, né. Mas eu estudei coisas para tanto é que a ordem foi: desce para estudar linguagem. A linguagem é diferente, a que eu acessei é diferente, eu já falei, são blocos de pensamento, são imagens que dão conta de tudo que você precisa saber. Tudo que eu aprendi de química, bioquímica, fisicoquímica, etcétera, ficando do corpo, né, eram imagens que você guarda num momento só,
assim, a minha impressão, a minha experiência, mas já corroborada por várias pessoas que fizeram essa experiência. Então, quando a pessoa vai dar lá o relato, depende do filtro dela. Pessoas mais abertas, pessoas mais fechadas. E tem alguns relatos que a pessoa só teve uma microexperiência e ela ampliou aquilo com seu animismo. Aquilo serve para ela, ou deveria servir, mas ela quer compartilhar também. Então tem que ter um filtro aí para a gente poder, saber realmente o que é e o que não é. A gente percebe o filtro que, assim, isso aí foi falar com Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma figura tão polêmica, você pode considerar um personagem montado, teve um personagem histórico, sim, mas será que foi isso tudo? Ele foi deificado. Ele era Deus? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só a concepção filosófica, epistemológica, ontológica de um ser que criou todo o universo descer num corpinho é uma coisa inconcebível. Ah, mas ele pode. Aí começa, mas ele é Deus, ele pode tudo. Tá, ele vai fazer um fractal. Não tem o todo ali. Eu não estou duvidando nem do personagem, nem da dimensão desse personagem, tá? Eu estou questionando o paradigma. É esse tipo de pensamento que vocês têm que começar a pegar para acompanhar meus vídeos. Eu questiono o paradigma imposto como modelo único, que fecha e impede a ampliação e a experiência da própria realidade. Eu não saio do lugar. Até hoje a gente não responde de onde viemos, o que viemos fazer, quem somos. E sim, essa resposta já foi dada N vezes. O que somos nós já foi dado pelas experiências todas que já foram coletadas. Agora, filtra, né? É igual pepita. Você vai pegar muita terra, muito barro. As pepitas de ouro vão estar ali no meio. Então, de todos os relatos, de todos os canais, dá aquela peneirada e você pega os ouros ali, o resto descarta, né? Não precisa nem brigar, descarta. Para que você possa ter uma direção, um caminho. Para quê? Se você está vendo isso só, não é diversão, né? Não é Netflix. Não é como acompanhar a série, né? Dorama. Se eu vou acompanhar dorama, fantasia atrás de fantasia, repetição e tal, tudo bem. Agora, se eu estou num canal desse escutando um relato, eu tenho que ter um discernimento, tenho que ter um critério, ver se realmente procede ou não. E geralmente, o que eu falo, tem filtros. Que filtro é esse? Filtro da minha crença. Se minha crença é muito forte, ela vai determinar, né? A pessoa que eu estou vendo ali, isso é uma coisa que eu já falei para vocês têm que falar revela, você tem que saber quem é. Mesma coisa que se eu sentasse ali na praça e começasse a conversar com o sujeito, sem perguntar nome, de onde veio, e sair achando que ele é, sei lá, um emissário, um mensageiro de alguma verdade para você. Gente, pergunta primeiro, antes de sair pressupondo e fantasiando. Aliás, caminho de espiritualidade, de verdade, de sinceridade e até ética, não tem pressupor, tá? Pressupor é a base do preconceito. Então, eu tenho que perguntar. E quem pergunta quer saber. E eu sou uma pessoa não só que pergunto para querer saber, as pessoas se espantam, mas pergunto, mas como foi isso? Como foi isso? Não é para questionar ou invalidar, mas para saber. E também, quando deduzo, é para compor um conhecimento. Então, quando eu percebo que há incoerência, eu denoto. Inconsistência, eu denoto. Se o discurso não procede, ou ele fala uma coisa e induz outro comportamento, eu acho estranho isso, né? Que é a questão desse sistema que está aí. Você tem lá
um livro extremamente radical, muito até, em vários quesitos, e você tem uma prática absurda, absurdamente oposta, que você fala assim: "Não matarás". Está lá no início, tem 2 momentos do mandamento. Ah, Moisés, não sei o quê, Pentateuco, pá-pá-pá. E a igreja mata? E mais de uma mata, né. Não dar falso testemunho. Meu Deus do céu, é o que mais tem na história. Então tem coisas que geram um mal-estar, uma incoerência. E qual é o problema? É só o ser humano? Não, aquilo ali. Primeiro, ou aquilo procede ou não procede. E se procede, eu tenho que me coibir. Eu não consigo? Por que que eu não consigo? Porque para eu descumprir o mandamento "não matarás", né, eu estou descumprindo ali na medida que eu julgo, eu condeno, eu faço fogueira. A primeira coisa que eu tenho que quebrar meu orgulho. Eu não posso ter inveja, né, eu não posso ter cobiça. Então tem uma série de outras coisas aí que me induz a um maior. Nem todos foram assumidos, nem pedidos perdão, nem perdoados também muito menos. Não houve. E isto é fato, vou contar lá na história, né, religião e espiritualidade. Mas eu preciso de um filtro. Eu posso ir até esse passado? Posso. Você já foi, Cristina? Já. Em vários passados. Alguns muito próximos a mim, em que eu participei. Ah, então tem vidas passadas, a gente volta várias vezes? Sim. Ah, então como é que tem 8 bilhões de pessoas na Terra, se no século passado tinha 2 bilhões? Os critérios de encarnação mudaram, ué. Aqui não muda também? Hum? A China, dá um exemplo bem claro aqui, a China determinou que cada casal tivesse um filho, né. Então teve um certo controle para o crescimento populacional. Imagina se ela libera. A gente em 10, 20 anos vai ter um boom de 8 bilhões para 16 até. Pode duplicar. Então, o processo de encarnação, primeiro, a medicina mantém pessoas aqui e vai encarnando. Então não tem aquele morre e vem, porque não é a mesma pessoa, né, são outras, né. Então, numa mesma vida, você pode morrer, voltar e até encontrar uma pessoa que não está viva aqui, e já aconteceu comigo, tá. Eu perdi, né, vamos dizer, um filho, e ele voltou, né, reencarnou em outra família, em outro lugar, e reconheci e encontrei, né, com muita felicidade. E aí dá a impressão como? Eu virei Matusalém? Não, é porque o processo está acelerado. Que processo? De voltar. Entende? E tinha muita coisa parada nesse tal mundo extrafísico, que eu chamo de astral também. Então, foi no ano 2000, mais ou menos, 2002, que eu perguntei, né, a quem me orienta, né, mentor, né, que me orienta nessas extrafísico, tá. Eu tive mestre aqui e mestre fora daqui. Eu já estava preocupada com isso. "Ah, tá nascendo mais gente? Tá vindo gente de outro lugar?"
Ele falou: "Olha, não vem de outro lugar, porque é um contexto completamente diferente". Interessante isso, né. Então, assim, se viesse de outro planeta para encarnar aqui, é completamente diferente, gente. É outra realidade, outra língua, outro tudo. Então não tem como compactuar aqui. Então nós temos uma realidade ampla e vasta, eu já falei, ao redor deste planeta. Ultrapassando isso, essa, vamos ver, eu chamei, não é nem psicosfera, é mais do que isso, né, esse campo vibracional em torno da Terra, né, ultrapassando, né, indo além, talvez eu possa fazer experiências até em outros planetas, ou outras estrelas. Estou só abrindo o campo de especulação, não estou dizendo que eu fiz o que encontrei, tá. Aqui no mesmo sistema solar, sim, já fiz, já encontrei, tá, mas é outra história. Mas de um outro sistema, ele é muito diverso, inclusive evolutivamente, pela lei de sistema, né, pela lei da vida de como se processa, muito difícil. Mas também, se houver e me mostrarem, e eu vivenciar, tiver experiência, eu não fecho. Então na hora que eu, né, nessa realidade aqui, né, eu vivenciei, eu já vivenciei, eu perguntei, né, se eram muitas pessoas ou não, então tem essa coisa, né, a queda da Bastilha. O que foi a queda da Bastilha? Saiu de lá de dentro tudo que estava lá há muito tempo, e inclusive dando conta das mortes e tal, de pessoas que morreram, né, dentro daquele sistema prisional. Embora muita gente fique contando historinhas que não tinha ninguém lá dentro, mas tinha. Então, foi uma imagem, né, como se agora todos, todos os seres, entidades, terão a chance de passar pela encarnação, e aí de uma maneira mais rápida esse processo. E como se dura muito mais, por causa da medicina, por causa do de todas as condições de saúde, né, embora o pessoal fale que não, que a gente, com muita gente está indo para um sistema de doença, a gente está adoecendo por outros motivos, não é porque tem excesso de gente, é porque a gente está com uma manipulação muito grande de alimentos, que estão nos adoecendo, e mais as drogas que estão nos adoecendo, né, e mais um pouco o ar e tal. Mas a medicina, ela dá conta de prolongar a vida, porque mal bem tem higiene, né, tem esgoto, a coisa vai se processando de uma maneira mais saudável, onde não tem, a gente sabe que a vida é curta. Então, esse processo, né, de volta, 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 mantém um número crescente de habitantes aqui na Terra, né. Essa é uma teoria possível, e tem mais umas 2, mas não cabe aqui, depois eu exponho para quem quiser. Então, esse conjunto, ele tem que ser superado para haver uma evolução. A evolução é uma superação, gente. A gente, suprime uma parte para ganhar, né. Então a superação, sublimação ou supressão são momentos juntos para uma evolução, para ir além. Ah, não podemos falar de evolução em evolução. Claro que podemos, porque é fato, a gente vê. Alguma coisa evolui? Sim, porque todo movimento numa direção pressupõe que existe outra, porque é um paradigma, né. Se eu tenho uma linha que me, né, uma reta
que me levam numa direção, se eu tiver um decaimento, eu vou na direção contrária. Então, ao sair, né, do corpo, eu percebo a realidade física, a realidade extrafísica, num momento aqui e agora, e daqui a pouco não. Como assim daqui a pouco? No momento em que você começar a se deslocar, aí, mas tem espaço? Uhum, tem. Eu me desloco, vamos dizer que eu estou me deslocando na parte extrafísica dessa terceira dimensão, que a gente bota esses nomes didáticos, né? Por isso que às vezes complica, né. Então vamos ver, nesse espaço físico, a gente começa a deslocar, eu me desloco na minha casa, eu me desloco na minha cidade e tal, vou numa biblioteca que eu conheço, tudo isso eu fui e constatei. Ah, eu estou dentro da biblioteca do Real Gabinete de Português de Leitura, eu estou dentro da Biblioteca Nacional, estou dentro da biblioteca do museu lá de Dom Pedro, né, o Museu Imperial. Então eu conseguia reconhecer esse espaço, construído extrafisicamente. Mas também fui para lugares que e também fui para passado. E sempre procurando observar para identificar, inclusive nome. Então conheço algumas vidas minhas, um bocado. Agora, se isso coexiste, eu não poderia dizer categoricamente para vocês, como alguns teóricos aí falam, né, tem umas teorias novas aí dizendo que o tempo se superpõe. Eu ainda acho que quando eu acesso o passado, principalmente o meu, eu estou acessando o Akashico, que seria um uma realidade de espaço-tempo consciencial, que dá conta das de tudo que é vivido, todo aprendizado, como informação. Tipo uma central de informação, um banco de dados, vamos dizer assim. Então, a Casco é um grande banco de dados, tudo que eu vivi, de bom, de ruim, e todos, e isso, individual e entrelaçado. Porque eu posso ver individualmente ou no entrelaçamento, no contexto, né. Se eu vivi uma situação de cruzada, por exemplo, como um templário, eu acesso a minha realidade de templário, eu vejo ali um homem, um garoto, né, treinando, tal, então eu tenho uma experiência, inclusive acessei essa essa consciência de guerreiro, de espada, e hoje hoje quando eu falo, é nessa realidade, né, eu desenvolvi isso com muita facilidade, eu tenho um aprendizado, foi uma recordação, então eu posso acessar essa coisa individualmente, mas vi o contexto. Então eu revivi eu e o contexto medieval, cruzada, de uma de uma ordem, numa batalha, tá-tá-tá, num mosteiro. Então isso foi não revivido, porque eu não vivi, mas foi relembrado, veio, né. E eu já fui atrás, e já cheguei numa raça anterior, isso então, tá tudo no mesmo na mesma substância, que eu digo, no mesmo banco de dados, de milênios. Agora eu pergunto, o futuro estaria dado? A minha tese é de que não, totalmente não. Totalmente, né, não. Porque se o universo está sendo criado e está em expansão, o futuro é isso, está sendo criado em expansão. Mas há coisas que já estão para o nível da manifestação, porque isso também tem que entender como funciona esse processo de pensar, criar, manifestar até a realidade física.
porque eu posso mudar. E como é que eu posso, não vou dizer atestar, mas garantir em parte, né, vamos dizer aí uns 80% que sim. Porque o que eu acessei de premonição que dava para atuar, que era individual, eu avisei e não aconteceu, porque a pessoa deixou de, ou tomou uma atitude, ou tomou consciência e não queria, então ela descriou aquilo. Agora, coletivamente é um pouco mais difícil, né, porque qual coletivo está criando a catástrofe tal? Então, quando me mostraram, né, aquela pessoa que mostrou, aquele ser, né, uma pessoa é muito pouco, né, é um ser, né, que mostrou na parede da minha sala todas aquelas realidades, algumas tecnológicas já estavam sendo criadas, já estavam na mente de alguém, num processo de evolução da própria, que a tecnologia é fácil de evoluir. E as coisas mais terríveis, né, que eu vi, são comportamentos humanos que já também estão intuídos, induzidos, e é uma consequência. Como agora eu acessei também, mas eu não é assim, não é eu acessei porque eu perguntei, não tenho nenhuma volição de, vou ver qual é lá no futuro, eu não tenho isso, eu não é a minha praia. Eu quero expansão, quero conhecimento, quero saber mais no sentido, né, vertical, de quanto que eu posso acessar. E ficar sabendo o que vai acontecer no futuro, o meu, eu estou consciente aqui e vou mudando. Mas coletivo, quando eu não tenho potência de mudá-lo, porque mesmo as profecias que são veiculadas na internet, seja de astrologia e seja por projeções ou EQMs, elas acabam provocando um mal-estar. E quando também não está prevendo nada, é só chover no molhado, também não é profecia, né? A profecia não é a mensagem, né, não é "Olha, faço bem, estudem e tal", porque isso aí é chover no molhado, né, isso aí todo mundo já cansado de saber. Não precisa ver nenhum ET para dizer isso aí, né, nenhum santo. O importante é a gente ser avisado de algumas coisas, mas que também tem a ver com uma criação coletiva. Veja, quanto tempo que se alimenta uma distopia. Eu cresci com esse negócio. A Guerra Fria, vão explodir o planeta, a Guerra Mundial, como é que é? A guerra nuclear. Por quê? Porque quando explodiram as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, não teve ninguém, né, para avisar antes. Ninguém. Não teve um santo, uma comunicação espírita, não teve nada. Na época já tinha, né, 45, gente. 45. Onde houve a, a revelação? Em nenhum momento, em nenhum lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A posteriori é fácil, né, dizer: "Não, já estava antevendo, tal". Eu quero ver você dizer antes. Então, quando eu vi, né, também é difícil, porque se você vê uma coisa que não é da sua realidade, você, ao trazer, você fica assim: "Mas o que é isso exatamente que eu vi, né?". Televisão de mão, né, que eu vi, né, e aí o comportamento inadequado com a televisão de mão, e os programas de televisão inadequados sendo vistos em família, né. Quando eu falo inadequado, porque não é da idade, né, gente. Tem tá uma hipertrofia no mundo, ou pelo menos aqui para o ocidente, mas eu sei que está no mundo, uma sexualização excessiva, e a gente não se define por isso. Eu não sei quem eu sou, eu não vou me definir por uma parte minha, né. É ridículo isso, né. Eu não posso chegar e dizer que eu sou um ser que come, sabe, coxinhas. É idiota, gente. Por mais que eu seja fissurada em coxinha, ou eu sou um ser que como chocolate, ó.
É muito pequeno, gente, muito tolo isso, e isso tá virando, sabe, um escândalo aí, uma coisa louca. Se colocar um princípio ético, cada um faz o que quer, né, dentro da sua casa, dá conta do seu privado e não fica mostrando para fora, você pode ser tudo, pode ser até o cachorrinho da madame lá dentro, mas não na rua, né, porque existe uma liberdade, um horizonte de comunicação comum, né, que a gente coloca, né, tem padrão, tem um pudor, né, porque nem todo mundo tem que respeitar a liberdade dos outros. A liberdade de eu não querer ver, a liberdade de não querer participar, né, porque nós não estamos em caixa fechada, né, existe a caixa fechada é teu apartamento, tua casa. Mas fora disso, você já está dando conta de um coletivo. E esse coletivo tem um princípio, então você tem que ir nesse jogo. "Ah, mas eu estou me reprimindo". Não, não é reprimindo, você está só se comportando. Sim, para entrar no fórum você não entra de calcinha e sutiã, né, para responder processo ou para tratar de alguma coisa de justiça, você tem que vestir-se adequadamente. Numa igreja também, num templo, né, você não vai como quem vai à praia, e também ir à praia cheia de roupa, bom, você até pode, porque lá não tem, digamos assim, um critério, mas você vai morrer de calor, se tiver sol, né, e vai sujar e tal. Então, tudo tem o seu a sua adequação. Então esse processo, né, de acessar o tempo, eu já acessei o tempo passado, ele é muito mais, vamos dizer, é muito mais lógico para a gente acessar, por causa dessa questão do banco de dados, do que já foi vivido e tal. O futuro, nesse sentido, mas eu nunca vi um futuro tão, 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 tão distante, a não ser como ideal. Aí também tem essa questão. Há um projeto, há um ideal. Vamos dizer que vou dar um exemplo, tá. A cidade lá que Dubai está construindo, tem um projeto, tem um protótipo, já foi colocado em computador, você acessa, parece até que ela já está pronta, a cidade. Então vamos dizer que eu estivesse fora do corpo e visse isso. Ela já é um projeto plasmado não por uma pessoa, mas por um conjunto, tem um país ali, né, líderes, né, criando aquilo. Ela ainda não está pronta. Mas 2030 ou 2040, sei lá, ela vai estar. E se eu acessar, ela já está no processo de manifestação, né, porque eu já expliquei um pouquinho isso, e vou explicar mais nos planos, né, plano de luz e tal, né, da a criação, né, eu já tinha explicado, né, esse espaço de criação, e depois um espaço de manifestação, e é isso que as pessoas não entendem, que acham que a coisa tem que ser instantânea, né, é a ilusão da mágica, o instantâneo já foi, pensado e plasmado antes, então nos parece instantâneo, tá. A matéria tem esse delay, por isso que se diz que nós vivemos no passado, já está acontecendo aqui agora algo e eu estou no passado. Daí, aí a gente volta, vamos fazer o link, a importância da meditação, principalmente chamada meditação transcendental, só pelo fato de tirar a questão religiosa, né? A meditação transcendental, que é a mais simples possível, que é a meditação da presença, que para mim nada mais é do que um zen budismo também, né, o zazen, né, o zen puro, que é estar presente. E que você não precisa só ficar presente, numa postura sentada, é bom, né, porque você está, numa postura vertical para poder fazer um alinhamento, e pensando no centro, né, na base do nariz, e ficando ali presente. Então você se ancora na respiração. Você pode se ancorar aqui, como você pode se ancorar aqui, né, no movimento, no ar que entra, o ar que sai, o ar que entra e o ar que sai. Então, por que a presença? Porque a presença dá uma dimensão, ampla. Você sai do passado,
Você não está em tempo e espaço algum determinado, porque o momento presente, ele não é determinado, ele é simplesmente presente, ele é único. É hoje, agora, agora, agora. Cada vez que você vivencia, ele já passou. E ele não é um futuro, porque você não antecipa o presente. Então, o estar presente abre uma dimensão maior que não vivenciamos no nosso cotidiano, que é sempre um estar no passado, se encaminhando numa trajetória para futuros planejados. A gente planeja o dia, planeja o mês, planeja não sei o quê. A gente está sempre numa direção futura, determinada por nós, né, tanto quanto possível, mas com uma cabeça de passado. Nós fazemos o nosso futuro a partir do nosso passado. Daí que sai essa meleca que está aí, né. Então eu tenho que começar a diminuir, né, ou pelo menos a clarear, ou a presentificar essa minha vida aqui, que já é meio passada por causa do condicionamento que eu tenho, o Krishnamurti até dizia isso, nosso cérebro está condicionado ao passado, é sempre depois, a reflexão é depois. Então quanto mais eu ficar presente, melhor eu vivencio o tal do futuro, ou mesmo eu amplio um espaço de não espaço-tempo, né, contradição. Eu eu vivencio um campo de não espaço-tempo, então eu tenho a projeção. Ela pode sair com a consciência de ver esse não espaço-tempo, ainda sendo espaço-tempo, mas diferente, fora desse, ou apenas perceber isso, sentir no primeiro momento. E aí, quando eu estiver falando em religião e espiritualidade, vou dar para vocês o passo a passo da consciência, vocês vão entender melhor, e o que eu estou colocando aqui. Agora, isso tudo é todo um percurso de pelo menos 50 anos de estudo e saída astral. São 50, mais de 50 já. São uns 52 anos já. Saindo, investigando, lendo, experimentando. Então eu posso dizer que eu tenho a PhD aí de saída em astral nesse sentido. Teorizando com nomes e dogmas ou ideologia, muito pouco, eu não gosto disso. Porque isso me limita, e limita qualquer um que quiser seguir um caminho desse, né. Então assim, quando o espiritismo abriu para isso, porque antes não abria, era só o espírito vir falar com você, quando eles começaram a se dar conta disso, e entraram também porque assim, o espiritismo é aquela religião, né, que vai também entrando, se adequando que nem um cristianismo, né, vai se adequando à realidade. "Ah, agora tem que falar de saída astral, vou falar". Aí o pessoal agora começa a falar de ufologia, também vou botar ufologia. Também eu vou botar um pouco de ayahuasca. Então, acaba ficando essa salada, por isso que eu digo. Por isso que não vale muito a pena você se prender em nenhum sistema, mas sim no fenômeno, observar o fenômeno, e isso é uma postura objetiva, que eu considero científica, porque é objetiva, né, de tudo isso que é uma subjetividade, mas não uma idiosincrasia. É uma subjetividade, porque faz parte do sujeito e de sujeitos, né, que são agentes nesse processo. Mas não é uma idiosincrasia, não é porque eu determinei, não é segundo a minha vontade, né. Claro, tem gente que faz isso. Tô falando quando a pessoa está com um critério de buscar a verdade tanto quanto possível. Só o fato de pensar que existe uma verdade me dá conta, né, ontologicamente, de saber que existe uma verdade para ser pensada, alcançada, e ela me movimenta, né. O dizer que não há verdade e que a única realidade é essa, não me movimenta, eu fico estagnado ali, né. Então esses exercícios, o exercício da meditação transcendental, básico, eu vou dar um curso, né, com
um passo a passo nesse sentido, né, quem está na minha mentoria para isso também, está tendo alguns exercícios, mas eu vou colocar na minha plataforma de curso, com cuidado, né, para poder ter um espaço, né, de resposta, né, de mentoria, para auxiliar aqueles, e somente àqueles, que querem a experiência da consciência ampliada para além da do corpo físico da matéria carbônica, né. Se a pessoa vier por mera curiosidade também, pode ser que tenha ganho. Agora não é para os haters, não é para o pessoal das caixas, fiquem nas suas caixas e sejam felizes, tá. Então, essa experiência que eu fiz e cheguei a esta conclusão, e não faz parte de um paradigma, de um sistema, né, esse meu passo a passo, ele é experimentado e cada pessoa, ela tem um desenvolvimento. Então quando eu abro, né, para mentorar, eu tenho que escutar cada pessoa semanalmente, né, dou uma orientação para ver onde que ela está saindo, se está saindo assim, assado, se não está saindo, por que que não está saindo, e vou trabalhando os conteúdos da subjetividade daquela pessoa para poder ela alcançar uma libertação até da sua própria subjetividade, neste momento aqui e agora, né, porque ela tem uma subjetividade maior enquanto ser, enquanto sujeito, fora do corpo. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, eu fiz esses exercícios, estou explicando que desde o natural até o estudado e repetido, me dá a certeza, e pode dar a qualquer um, a certeza de que isto é normal, é possível, e só temos que nos debruçar, porque durante 1000 anos ou mais, fomos coibidos da nossa tendência natural. É como se amanhã você descobrisse que você pudesse fazer um milagre com varinha, e nunca ninguém usou, todo mundo disse que não é, que era uma brincadeira e tal, daqui a pouco você está fazendo e repetindo, e aí você vai ensinar. E não é extraordinário. O que que é extraordinário, né? Então tudo isso tem que ser questionado. Então agradeço a atenção de todos, né? A gente continua conversando sobre isso, são conversas, 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 dicas, exercícios. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.